Flamengo antes de chegar ao Flamengo? Pô, eu ouvia muito, principalmente quando eu estava na seleção brasileira. E eu comecei a ser convocado para a seleção muito cedo, né? Desorganizado, salário atrasado, infraestrutura precária. Eu acredito que o Bandeira teve uma coragem enorme de ir fazer e pagar o preço, de pagar dívidas, de suportar esse processo. O contato do Flamengo foi totalmente diferente. E aquilo foi uma decisão que eu tomei e que acabou se tornando realidade. Eu acho que foi uma virada de jogo muito importante, né? Porque nós chegamos no Flamengo em 2013 com aquela missão, né? E com a plena consciência de que o Flamengo só iria chegar onde merecia, onde a torcida merecia, se nós adotássemos uma gestão extremamente profissional, impessoal, que estivesse disposta a fazer sacrifícios. O BAP ele foi um dos principais articuladores da Chapa Azul e foi, no meu primeiro mandato, ele foi vice-presidente de marketing. Ele teve um papel muito importante. Você imagina você tocar uma empresa onde tudo que você conversa vaza. E vaza sempre aquele que é pior, que é mais sensacionalista. O que eu acho que acontece, que fomenta muito o racha, é uma questão de vaidade, sendo muito direto e honesto. Você tem ali na virada de 2014 para 2015 uma coisa que começa a morrer a gestão Chapa Azul e nasce a gestão Bandeira de Melo. E aí você tem o nome Bandeira de Melo subindo acima dos demais, eu acho que começou a gerar uma guerra de vaidade dentro do grupo. O acordo com ele é que ele eventualmente iria participar das reuniões e tudo, mas que existia um grupo de pessoas ali que foram as pessoas que alçaram ele ao poder, tá certo? E que essas pessoas é que iriam administrar o clube. Isso foi um acordo claro, estabelecido entre nós. E diante do sacrifício pessoal que todas as pessoas faziam, era complicado você se manter do lado do grupo original, porque é tanto sacrifício pessoal que você não pode ter desconfiança das pessoas que estão ao seu lado. Acabou, teve uma quebra de confiança. E eles foram embora. Aí o BAP saiu. E aí, logo depois, também, aí a gente ficou mais um pouco, mas o Bandeira já tinha afastado tanto eu, Toches, Gustavo e Landinha. A gente já não participava mais das decisões, colocou a gente meio de lado, achando que o clube já estava saneado e ele conseguiria tocar o clube sozinho. E aí veio a decisão dele de continuar, de se candidatar novamente. Dizer que o Bandeira tomou gosto pelo poder, eu não vejo problema nenhum. Acho que ele tomou gosto mesmo, assim. Ele gostou de ser presidente do Flamengo. E ele é um rubro-negro fanático. Ele é um rubro-negro, assim, de arquibancada. É um cara que torce muito pelo Flamengo. Começar aqui o Globo Esporte falando do Renato Abreu. O cara foi afastado do Flamengo e ontem resolveu falar. O Flamengo jogou com a Ponte Preta em Juiz de Fora, né? Nós não tínhamos Maracanã na época. E o Renato Abreu, durante esse jogo, ele perdeu um pênalti. O Renato Abreu, para mim, gente, depois do Zico, ele foi o melhor cobrador de pênalti e de faltas da história do Flamengo. Ele era um jogador que se identificava com a torcida, que era um líder e que era um tremendo cobrador de faltas e de pênalti. E no dia seguinte, já na minha sala, com outros vice-presidentes, inclusive o vice-presidente jurídico presente, aí o Valinho aparece dizendo: olha, nós decidimos dispensar o Renato Abreu e comunicar que o contrato dele estava rescindido. E aí todo mundo levou um susto. Eu achei bem desrespeitosa, porque até agora vocês não sabem, nem eu tô sabendo o que realmente aconteceu, né? O Renato Abreu, segundo o treinador Jorginho na época, tinha assim, confrontava o treinador no vestiário. O Jorginho falava, pelo menos o Jorginho me falou, para mim e pro Pelé. Ele falava uma coisa, o Renato Abreu contestava, etc e tal. O que aconteceu com o Jorginho foi uma coisa normal de jogo. Perante ao grupo, eu pedi desculpa para ele numa boa. E para mim aquilo ali acabou ali. Jorginho
disse que o Renato teve realmente um problema com ele no vestiário, uma reclamação, mas pediu desculpa e palavras do Jorginho. Acabou ali, acabou no vestiário. Disse que o Renato foi sempre comprometido com o trabalho, dedicado e tudo mais. O Renato Abreu, a gente falou para os jogadores também, outra determinação nossa para os jogadores, não tirar a camisa quando fizesse o gol, porque a camisa tinha um patrocinador, o patrocinador tinha uma cláusula contratual que se tirasse a camisa, o Flamengo levava uma multa, etc e tal. Ele fez um gol lá, tirou a camisa. E teve um outro episódio também que ele foi expulso num jogo assim de bobeira, colocar a mão na bola, já tinha amarelo, colocou a mão na bola numa jogada e foi expulso e o Flamengo perdeu o jogo, né? Aí eu tive uma conversa lá com o Pelaipe e disse, olha só, cara, não tem como mais manter ele deve estar com algum problema com o treinador. O jogador diz que ouviu do vice-presidente Valim Vasconcelos que contava com ele pelo menos até o fim do ano, quando terminaria o contrato. Como a rescisão aconteceu em junho, Renato e o advogado pedem na justiça quase 3 milhões de reais. Metade referente aos 6 últimos meses de contrato e a outra de indenização por danos morais. Eu diria que foi uma atitude reprovável, né, que o Flamengo não deveria ter dispensado o Renato Abreu daquela maneira. Foi um ato de intolerância, um ato de impaciência. Olha, o Vasco despachou o Flamengo e se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil. A partir desse momento, o Flamengo passou a ser muito dependente do resultado dentro de campo. Porque uma coisa é você vencer ou perder dentro de campo e dividir esse resultado entre muita gente. O conselhinho, a diretoria, um monte de dirigentes amadores. Outra coisa é você colocar um rosto, o do Bandeira. Foi um campeonato brasileiro nada carioca. O Flamengo chegou a brigar por vaga na Libertadores, mas terminou apenas em 12º. Quando houve a ruptura do grupo, ficou muito claro que os dois lados que iam concorrer à eleição, né? Eu acho que o Flamengo passou a viver numa turbulência política que fazia um grupo bom querer ser melhor do que outro grupo bom. Quando chega na véspera de registrar as chapas, né? Eu estou falando, se eu não me engano, de agosto de 2015, 4 dos meus vice-presidentes me procuram e eu digo, não, a gente não quer mais que você seja o candidato. E aí eu estranhei, inclusive, eu falei, gente, então até abro mão, desde que a maioria dos vice-presidentes seja a favor. E a coisa foi decidida no voto. Então, dos 16 vice-presidentes que estavam presentes lá, fizemos uma votação e eu ganhei de 12-4. Com esses 12-4, o nosso projeto continuava e eles disseram, não, então, olha, nós vamos sair, nós vamos montar uma outra chapa, mas tá tudo bem. No momento que ele decidiu ser candidato, eu falei, cara, beleza, tá bom. Aí eu cheguei pra ele, até falei, pô, Bandeira, bom, tá bom, o senhor vai ser candidato, vamos tocar a vida pra frente, acho que o Flamengo é o mais importante. Eu só te peço uma coisa, vamos manter um nível, vamos fazer um nível que a gente acha que é legal, sem ofensa, sem nada, não sei o que. Não, claro, sem ofensas, pode ficar tranquilo. Hoje nós já temos condições, né, para investir mais pesado no futebol. O futebol tá uma vergonha, né? A gente teve um 2015 com tanto dinheiro, fez tanta contratação errada, aplicamos o dinheiro errado e tivemos um desempenho pífio no futebol. A maioria dos fundadores da Chapa Azul ficaram com o Valim no processo de eleição de 2015. Cara, o Bandeira é uma pessoa que acho que nunca teve poder na vida, né? É uma pessoa que trabalhou 35 anos no BNDES e terminou lá no 3º, 4º escalão. Isso já diz muito da capacidade dele. Tentou ser VP de futebol e foi, assim, resultados pífios. Vários vice-presidentes reclamavam comigo, né? Eu já não estava mais lá, mas a gente tinha ótima relação com todos eles, com o Cláudio, com o Godinho, com o Vrobel, assim. A gente nunca deixou de se falar, porque a gente é Flamengo antes de tudo. E vários reclamavam da teimosia dele, de ser amigo do treinador, de não querer trocar, de não querer de ser amigo de jogador e só se importar com o futebol, o resto não se importava. Então, assim, é uma pessoa mediana. Eles achavam que iam ganhar com muita facilidade, porque eles se acham, né, pessoas, vamos dizer, superiores por alguma razão.
E quando eles perceberam que iam perder a eleição, começaram a mudar de postura, né? Então começou aquele ataque pessoal, né? E aí começaram a dizer que eu tinha rompido um acordo, que eu tinha me comprometido a não ser candidato à reeleição, quando foram eles mesmos que me procuraram. O pessoal da equipe dele, próximo a ele, me chamava de mau caráter no clube. Ah, o Valinho é um mau caráter. Eu tive que até interpelar um deles. Falei, cara, como é que você me chama mau caráter? Você me conhece? Você pode dizer que eu sou incompetente, burro, o que você quiser. Agora, mau caráter eu não sou. Então, assim, um nível muito baixo de pessoas próximas a ele, e ele também mudou completamente. Isso aí eu realmente não entendo. O Flamengo estaria bem servido das duas maneiras, pelo menos essa era a minha impressão na época, assim. Ganha o Bandeira ou ganha o Valim, o Flamengo vai seguir nesse processo de tentativa de crescimento, de equilíbrio financeiro, de melhoria da estrutura, enfim. Alguém vai querer ser o dono do clube, e o Flamengo é um clube sem dono. O grande mérito do Flamengo e o grande desafio do Flamengo é que ele é um clube da maior parte da população brasileira. Esse é o dono do Flamengo. O presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, acaba de ser reeleito com 1.632 votos contra 834 dado ao adversário direto, Valim Vasconcelos, e 259 votos para Cacau Cota, no total de 2.753 votos. A política de responsabilidade continua, mas é claro que a nossa situação é bem melhor do que era quando nós chegamos aqui em 2013, o que vai nos permitir avançar mais na questão do futebol. Tudo que eu quero também como torcedor é que a gente tenha um desempenho bem superior. Esse é o momento que o grupo do Landim e do BAP toma um baque, porque eles perdem a eleição. O Bandeira tinha feito 3 ótimos anos na frente do Flamengo. Era muito difícil que alguém tirasse o Bandeira naquele momento. Foi quando o Flamengo começou a respirar de novo. Vou voltar à metáfora da medicina, por exemplo. Você é um doente, você está fazendo um tratamento, está dando resultado, né? O doente está melhorando. Você vai trocar de médico? Difícil, né? A gente organizou tudo, montou tudo, usou a nossa reputação, credibilidade e tal para montar aquele projeto, e fomos afastados por um presidente que achava que podia mais do que ele realmente podia, né? Então, assim, frustrante por ter interrompido o nosso trabalho lá no clube, porque a gente sabia que a gente poderia muito mais, avançar muito mais no triênio seguinte, com ele ou sem ele. Mas já é isso, cara, é um funcionário público mediano, caiu dentro de um projeto e levou as glórias todas. Assim, sorte dele. Nós estamos com a razão, quem estiver conosco estará no caminho certo. Os grandes méritos do plano de sócio-torcedor do Flamengo e da política de estádio, com todos os pecados da questão da exclusão, por outro lado, ela gerou uma receita recorrente muito importante para o clube. E mais, vamos pensar um pouco, a gente glamoriza muito a questão no Brasil de que antigamente o estádio estava sempre lotado. Não é verdade. Há uma pesquisa que foi feita em 2007, englobando a história do Campeonato Brasileiro de 71 até 2006, e que mostrava que a média de ocupação dos estádios brasileiros no Campeonato Brasileiro da primeira divisão era de 30%. Então, aqueles estádios transbordando de gente, eles são um fenômeno dos grandes jogos. Até mesmo em fases iniciais de Libertadores, eram estádios vazios. Mas o fato é que o Flamengo, aos poucos, passou a ter um estádio muito mais ocupado. E a receita do Flamengo com o estádio mais plano de sócio-torcedor, ela cresceu muito. E ela, obviamente, foi uma base importante. O futebol brasileiro começou a ver, e o Flamengo foi um símbolo muito forte disso, um descolamento econômico de alguns clubes em relação aos demais. Quantas vezes vocês já não ouviram essa história de que o Flamengo tem um plano para dominar o futebol brasileiro, porque potencial para isso o clube mais popular do Brasil tem? Planejamento estratégico é um instrumento gerencial que é usado nas grandes empresas, nas grandes organizações, né? Pois é, esse é um plano estratégico que foi desenhado lá em 2013, quando a gestão do Eduardo Bandeira de Mello entrou no Flamengo. É um plano que é de 13 a 20. Nós conseguimos montar essa rotina, né? De fazer o planejamento, a avaliação dos resultados e o que serviria de feedback para o planejamento seguinte. E uma ação assim extremamente positiva na área de marketing, na área de patrocínio, na área de licenciamento.
Eu diria que foi um ato de resiliência e um ato de loucura, né? Porque o que a gente enfrentou nesse processo de reestruturação, eu nunca tinha enfrentado na minha vida profissional, e olha que eu tenho uma vida profissional longeva. A gente está acostumado na vida profissional a ter cenários de crise, né? Políticas de contenção, né? Estratégias para crise. Outra coisa é você já começar em crise, né? E ficar em crise por anos. O Flamengo se prepara para o jogo de segunda-feira contra o América Mineiro, mas o que está movimentando a torcida mesmo não é a escalação para essa partida, e sim o mais novo contratado do clube, o Diego. Surpreendente, trouxe a realidade do que seria a minha aventura com a camisa do Flamengo. Naquele momento eu pude sentir emoções assim que há muitos anos eu não sentia. Foi um contato, um abraço que era tudo que eu precisava naquele momento. É fundamental que o clube tenha ídolos, isso aí não tenho dúvida, e isso ajuda a aumentar a receita, o interesse pelo clube, trazer mais torcedores. Você vê a quantidade de meninos e meninas que torcem para o Flamengo por causa dos jogadores que estão lá. Então, assim, ídolos são fundamentais também para você aumentar a arrecadação, aumentar a sua torcida. Nós já estávamos, sim, numa situação que permitia a gente já investir mais no nosso elenco. Então, veio o Guerreiro primeiro, né? O Arão e o Rodinei vieram no início do ano seguinte, o Diego Ribas veio ainda em 2016 também. É um baita de um desafio que eu tinha pela frente, mas que me deu uma energia que eu ia precisar definitivamente dali pra frente. Arão faz um novo levantamento, escorou de cabeça o Guerreiro, meio toque do Ederson! Marcos Leão, olha lá na frente o Viseu, recebeu, bateu de canhota! Cara, isso faz muito parte do DNA do torcedor do Flamengo e do DNA do torcedor carioca. Assim, o torcedor carioca, ele tem um jeito diferente de torcer. E o torcedor do Flamengo, ele é um pouco assim megalomaníaco, né? De 0 a 100, de 100 a 0, né? Muito assim, o Flamengo muda de humor muito rapidamente. O Valtinho é o seguinte, sou flamenguista, mas tô vendo aí a galera cheia de euforia, já dizendo que o Flamengo vai ganhar o Mundial em cima do Barcelona em 2017. Ninguém tá dizendo isso, é que o Flamengo também queria que isso acontecesse, diz o Valtinho, mas sejamos realistas. O Barcelona ainda tem que ganhar a Champions League. E tem essa coisa do bom humor também, né? Ao mesmo tempo que muda de humor, tem o bom humor como DNA. E a coisa do cheirinho isso sempre foi uma expressão do carioca. Pô, tá cheirando a título isso aí, tá cheirando a coisa boa. E foi ficando, e a torcida do Flamengo adotou essa coisa do cheirinho do título. Gol Guerreiro, na entrada da grande área, pé direito pra gol! Você se torna refém das suas conquistas, porque nós conquistamos o direito de lutar pelo título, e não ganhar passou a ser uma decepção, sendo que não. Dentro do projeto, aquilo superou as expectativas que já estavam pré-estabelecidas, e nós sabíamos disso muito bem. Terminar a temporada, acima de tudo, com o cheirinho de ter feito o nosso melhor, e isso com certeza vai acontecer. Forte mesmo, dá o cheiro verde. Pra mim, o cheirinho já foi uma vitória do Flamengo. Porque o Flamengo não é tudo isso. O Cruzeiro leva pela quinta vez a taça da Copa do Brasil. O Clube Atlético Independiente da Argentina é campeão da Copa Sul-Americana de 2017. A decepção dos milhares de rubro-negros no Maracanã. Definitivamente eu tinha a ideia da capacidade que nós teríamos, mas ao mesmo tempo eu sabia que não basta colocar e comprar um grupo de jogadores talentosos se eles não se formarem, se não formar uma equipe. A rigidez, quase ditadura do departamento financeiro é fundamental nessa hora. Para você dizer, não, a gente sabe que o caminho é esse aqui, e fazer correções. Eles estão protestando ali com o presidente do Flamengo, né? O Bandeira de Melo. O presidente pede calma, né? Tá aí o presidente do Flamengo. E isso acabou causando, eu acho que na minha opinião, muitos problemas pro segundo mandato do Bandeira. Já não foi tão bom
quanto o primeiro mandato. Teoricamente, o que o Bandeira fez não era algo controverso, muito pelo contrário, era o auge do profissionalismo. Conforme o Flamengo foi passando pelas competições, ganhando o rótulo de clube rico, que fatura muito, que tem muito superávit, que tem muito dinheiro, começou a contratar jogadores, chegou o Diego, chegou o Guerreiro e não ganhava um título, aí esses personagens começaram a ser cobrados. O clima esquentou no desembarque do Flamengo aqui no aeroporto Santos Dumont, depois da derrota por 3-2 para o Santos, lá em São Paulo. Um grupo de torcedores veio protestar. Um dos principais alvos era o técnico Zé Ricardo. E o atacante Guerreiro chegou a bater boca com o torcedor mais exaltado. O Flamengo passou a ter uma capacidade de gerar receita maior. Isso faltou no segundo período do Bandeira. Talvez já fosse possível agredir mais, ganhar mais dinheiro. E esse dinheiro talvez fizesse a diferença para ter clubes, para ter times ainda mais fortes que pudessem ganhar o Brasileiro, a Libertadores, como passou a ganhar. No segundo mandato, especialmente, ele até se enclausurou. Ele até se afastou dos próprios vice-presidentes e tomou as próprias decisões de uma maneira dele ali. Ele cometeu erros, acertos, mas era a cabeça dele. A gente respeita as manifestações da torcida, né? Imagino que parte dela pode ter algum tipo de restrição ao meu trabalho, da diretoria ou da comissão técnica. Era uma crise todo dia. Era um olhar, era acordar como é que a gente nasce hoje, como é que a gente termina vivo no dia de hoje. Aí dormia, terminamos vivo. Vamos dormir? E amanhã? Amanhã, vivo o presente. Mas sempre com um olhar onde a gente queria chegar. O Flamengo arrecadava muito mais do que os outros, só que ele ainda tinha muita dívida para pagar dos últimos anos. A folha salarial do Flamengo não disparou na mesma proporção. E se a gente lembrar, o Palmeiras estava numa época de gastar muito mais do que o Flamengo. O Palmeiras tinha se reestruturado pelas mãos do Paulo Nobre muito mais rápido e com muito menos dívida do que o Flamengo. Mas, aos olhos da mídia, do torcedor, o Flamengo já tinha dinheiro, já era um clube rico, já tinha que acompanhar esse passo. Então, o Flamengo passou a ser cobrado. Por um rótulo de riqueza, e ele... Clube social com vários problemas, né? Vários equipamentos deteriorados dentro do clube. Nosso grupo, de novo, dos 5, eu, BAP, Landim, Gustavo e Tostes, a gente falou, cara, temos que fazer uma chapa agora para 2018, cara. Então a gente falou, temos que montar um candidato. Pô, eu não ia ser de novo pela terceira vez. O BAP não podia, tinha trabalho, o Tocha também não podia, o Gustavo não podia. A gente falou, pô, tem o Landim. O Landim já tá com a vida ganha, etc e tal. E ele não queria de jeito nenhum. Não quero. Não, a gente sabia do Rodolfo Landim, primeiro por conta da ligação dele com a BR. O primeiro contrato de propaganda do Flamengo na camisa foi com a Lubrax, uma época que o Landim trabalhava na BR Distribuidora ou na Petrobras, enfim. Eu lembro que quando nós contratamos o professor Rueda, ele e as pessoas do grupo dele, divulgaram, uma carta ao professor Rueda pedindo que não confiasse no nosso grupo, por várias razões, uma carta bem infantil. Depois, quando o Landim volta com esse grupo, as pessoas começaram a fazer matérias. Rodolfo Landim é aquele cara da BR, papapá.
Eu conheci o Landim em 1998, tinha muita reputação lá na Petrobras. Depois ele saiu, passou um tempo, acho que no Grupo Pão de Açúcar, e foi pro Grupo X. O Landim teve uma experiência grande profissional na vida dele, em que certamente vários acontecimentos que ocorreram na vida dele serviram de exemplo para ele poder usar no Flamengo, né? É um cara bastante focado no trabalho, sabe o que quer, tem lá seus objetivos e procura fazer com que ele alcance o que ele está pensando. Acho que a percepção que tinha naquele momento é de que o grupo que estava cercando o Landim e a própria figura do Landim, ao longo da trajetória de vida dele, tenha lidado com projetos imensos e que o Flamengo, naquele momento, se tornava um negócio bilionário e que manter esse negócio funcionando com a necessidade de geração de receita, de um futebol cuja gestão se tornava cada vez mais complexa, que o futebol e o Flamengo em particular tinham se tornado uma organização que precisava ser tocado por um perfil de executivo com um histórico de grandes empresas, de vinculação a grandes projetos. E a gente falou, pô, Landim, vamos lá, você, não sei o que, você já está com a vida ganha, vamos, porra, se candidata, etc e tal. E ele, enfim, acho que ia conversar com a esposa dele e falou, tá bom, aceito ser candidato. Foi uma experiência nova na minha vida. Porque na minha vida inteira eu fui administrador de grandes empresas durante muito tempo. Foi muito mais fácil, porque ela não misturava esse lado que é o lado da emoção, que é o lado da paixão que você tem no Flamengo. Então eu diria para mim, o dirigente Rodolfo Landim do Flamengo, ele necessariamente acaba sendo um pouco diferente do dirigente Rodolfo Landim que existia até o Flamengo. A gente entende que a gestão não foi boa, quer dizer, porque eu entendo por gestão a forma com que você aplica os seus recursos e obtém resultados a partir dele. Quer dizer, os recursos, na nossa percepção, vinham sendo muito mal aplicados, né? Horas aplicados em jogadores que não tinham a menor condição física, nem técnica, de poder jogar no Flamengo, pelo menos é isso que a gente acabou vendo com os resultados que a gente teve. E muito desperdício de recurso, e aí isso nos animou a voltar. A força desse grupo do Landim era muito maior do que a do Bandeira, do candidato do Bandeira. Havia, claro, que um desgaste natural do segundo mandato, né? 6 anos no poder. Havia também o fato de eu não poder concorrer. Eu já tinha dito, inclusive, que independente do resultado das eleições, que eu não participaria da gestão seguinte, porque eu achava que eu já tinha dado a minha contribuição, mas eu participei do processo, fiz campanha para o Lomba, acho que ele teria sido um excelente presidente. Eu acho que está todo mundo vendo o trabalho que foi feito, né, e tudo que foi investido, né, tudo que foi trabalhado, né, em todos os setores do clube, inclusive no futebol. Não conseguimos, né, o caneco, mas fizemos uma boa campanha e tudo que a gente fez na base, em termos de infraestrutura, acabamos de inaugurar o melhor centro de treinamento do Hemisfério Sul. Durante a campanha foram repetidos aquela mesma cantilena de que eu tinha descumprido um acordo, né, e que na realidade tudo que foi feito no primeiro mandato foi mérito deles, né, porque a dívida, coisa que inclusive tem um jornalista que repete sempre, tal, diz que a dívida do Flamengo só foi paga porque foi planejado por eles lá atrás. Nunca vi pagar dívida com planejamento, né? A gente paga com dinheiro, né? As oportunidades que o clube oferecia de aumento de receitas e tudo isso, elas não vinham sendo utilizadas, elas não eram aproveitadas. Na eleição em 2018, a turma do Landim e do BAP aprendeu com as eleições passadas, especialmente com aquela eleição em que eles perderam do Bandeira, porque eles conseguiram aumentar a quantidade de alianças que eles tinham de maneira exponencial. Eles se aproximaram da Patrícia Amorim, eles se aproximaram do Marcos Braz, eles se aproximaram de uma série de grupos de associados que antes estavam dispersos. E foi assim que ele conseguiu vencer a eleição, parte por causa disso, parte
com a insatisfação da falta de títulos nos mandatos do Bandeira. Era uma instituição que tinha um potencial de crescimento de receita absurdo em relação ao que a gente de fato faturava lá naquela época. E que, bem gerido, a gente tinha convicção de que a gente poderia fazer um grande turnaround no clube. Na democracia, a gente tem que disputar as eleições. Quando ganha, assume o poder. Quando perde, respeita o resultado das urnas e ou vai para a oposição ou volta para casa. Então, eu acho que aquele processo eleitoral foi um processo correto, né? Não tenho nada a reclamar. Landim foi eleito com 1.879 votos contra 1.097 de Lomba. O mandato do novo presidente vai até o fim de 2021. Na verdade, ganhar títulos, porque o que a gente precisa é voltar a ser campeão e não é só no futebol. Parabéns ao Landim, fez uma bela campanha, espero que tenha muito sucesso. O sucesso dele, a administração dele representa a felicidade de todos nós, rubro-negro. Rodolfo Landim anunciou Marcos Braz como vice-presidente de futebol e o dirigente deve anunciar Abel Braga como técnico nos próximos dias. Ele é um trator para o bem e para o mal. Ele é um trator para atropelar os adversários políticos, mas ele é um trator para fazer o dinheiro virar mais dinheiro e virar mais dinheiro e virar mais dinheiro. Quem estiver ali vai ser criticado, vai ser xingado, a gente sabia disso. Mas a gente tinha plena convicção de que era necessário, do que era necessário fazer. Agora, o Flamengo não tem ganhado título, não tem conquistado. O torcedor tá ansioso, tá carente, quer conquistas e vai querer jogador. Vai querer um time melhor ainda do que foi o das últimas temporadas. Incêndio em grandes proporções aqui no Ninho do Urubu, que é a sede de treinamento do Flamengo. Num primeiro momento, quando eu acordei e precisei ir para lá, eu não tinha muita ideia do que estava acontecendo. Mas já no caminho, a gente já sabia que era uma situação bem grave e que certamente teria vítimas fatais. Um incêndio matou 10 jovens e deixou 3 feridos no centro de treinamento do Flamengo, na zona oeste do Rio. Arrascaeta encara. De frente a marcação, Diego enfiou. Everton Ribeiro que passa, Arrascaeta, golaço do Gabriel! O Landim foi o cara que materializou a evolução econômica e financeira associada a ganhos esportivos. Acabou. O estoque da dívida do Flamengo era 4 vezes o tamanho da nossa receita. O Flamengo passou a ser administrado como uma empresa. Foram 13 títulos vencidos nesses últimos 6 anos. Personagens oriundos do mesmo grupo terminaram por chegar à eleição parecendo forças tão antagônicas, né? A visão da gente é de que a gente seja em 10 anos o Real Madrid das Américas. Para cada noite mal dormida, para cada medo que surge, para cada frio na barriga,